Detetives de plantão. George Eastman tinha apenas 14 anos quando foi condenado à cadeira elétrica por supostamente ter desvivido duas garotinhas brancas. Em 1944, George Eastman Jr. se tornou a pessoa mais jovem a ser executada quando tinha apenas 14 anos lá na Carolina do Sul, nos Estados Unidos. Ele foi acusado de ter supostamente espancado June e Mary, duas garotinhas brancas, até a morte. Segundo a documentação do caso, a arma que foi utilizada no crime foi uma barra de ferro que pesava em torno de 10 quilos, o que era impossível de um menino da estatura de George conseguir manusear algo tão pesado. A casa mais próxima do local onde os policiais acharam as duas garotinhas era a casa de George. E sem nenhuma testemunha, sem nenhuma evidência, sem nenhuma prova, os policiais o levaram preso. Quando ele já estava na delegacia, ele foi interrogado por apenas policiais brancos, sem a presença de nenhum responsável e de muito menos um advogado. Os policiais disseram que no interrogatório, George supostamente teria confessado o crime. Ele foi condenado por um júri de homens brancos em questão de 2 horas. George recebeu a sentença de pena de morte e ele foi condenado à cadeira elétrica. Demorou apenas 80 dias para que ele fosse executado. As irmãs de George passaram cerca de 70 anos lutando para que o caso fosse reaberto e reavaliado, para assim conseguir limpar o nome dele. Em 2014, cerca de 70 anos depois, uma juíza chamada Carmen Tivers foi responsável por reabrir o caso e encontrou várias brechas nele. A primeira de todas foi prender ele, sem provas, sem testemunhas e sem evidências. A segunda foi o fato do interrogatório, onde os policiais disseram que supostamente George teria confessado que teria cometido o crime. E segundo a juíza do caso, esse interrogatório foi realizado de maneira inconstitucional. Ou seja, algumas informações foram inventadas somente para culpar George. Então, depois de 70 anos, novas evidências surgiram de que foi outra pessoa que teria cometido o crime e não George. E finalmente ele foi inocentado, mesmo depois de ter perdido a sua vida, e finalmente teve o seu nome limpo perante a lei, mesmo ele não tendo feito absolutamente nada. Muitas pessoas, quando veem o caso de George, comparam muito ao filme A Espera de um Milagre por conta de ter muitas semelhanças. Acusação e julgamento sem provas, racismo e a influência de um veredicto, execução na cadeira elétrica e a inocência do condenado. Mas vale lembrar